Fala, meus queridos, tudo certo? Aqui quem fala é o Felipe do canal Matematicagem e hoje a gente vai resolver uma questão que eu acho muito especial da Universidade Federal do Amazonas. E por que que eu escolhi esse exercício para trazer aqui para vocês, tá? Nesse exercício, eu garanto para você que tem pelo menos 90% do conteúdo que você precisa saber sobre função quadrática. Então, se você quer melhorar na matemática, quer entender melhor esse tema, fica nesse vídeo até o fim que você vai aprender muita coisa nova. Então, sem mais enrolação, o que que o exercício fala? Em relação ao gráfico da função f de x menos x quadrado mais 7x menos 10, pode-se afirmar que a. Intercepta o eixo das abscissas em P 5, 0 e Q menos 5, 0. Aqui esse 5 é o ponto x e y para ordenado, tá? O vértice é o ponto x do vértice 7 sobre 2 e y do vértice 9 quartos. C. É uma parábola com cavidade voltada para cima. D. O seu eixo de simetria é o eixo das ordenadas. E E. Intercepta o eixo das ordenadas. Eu tive um erro aqui de digitação. Em R, x igual a 0 e y igual a 3. Então a gente vai fazer primeiro, a gente vai fazer aqui o gráfico bonitinho. Eu vou ensinar vocês como fazer um gráfico, como analisar cada parte dessa função. E aí depois a gente volta e analisa cada alternativa, beleza? Então a gente tem o seguinte, ó, qual que é a função que a gente vai trabalhar no exercício? Não é a função menos x quadrado mais 7x menos 10. Então eu vou escrever aqui. O nosso f de x vai ser menos x quadrado mais 7x menos 10. Primeira coisa que você tem que achar nessa função é o que que é o a, o b e o c. Porque a gente tem a função quadrática comum, que é ax quadrado mais bx mais c. A gente vai ter que achar o a, o b e o c nessa função. Qual que é o a? É o que está junto com o x quadrado. Então, o a, nesse caso, seria menos 1, beleza? Então, a menos 1. O b é o que está junto com o x, então seria 7. E o c é o termo independente que está sozinho, então é o menos 10, beleza? Esse a determina se a concavidade vai ser para cima ou para baixo. Quando o a é negativo, a concavidade é para baixo, e quando o a é positivo, a concavidade é para cima. Então, nessa função, a gente vai ter concavidade para baixo, beleza? E para a gente encontrar o gráfico dessa função, o primeiro passo é a gente descobrir quais são as raízes, quais são os pontos que interceptam o eixo do x, que é o eixo das abscissas. Então, como que a gente vai descobrir essas raízes? Primeiro a gente tem que fazer o delta, certo? Que vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b nosso é 7, então o delta vai ser 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 10. Então a gente tem aqui que vai ser 49 menos 4 vezes menos 1 menos 4. Menos 4 vezes menos 10 mais 40. Então, é 49 menos mais 40, menos com mais, menos. Então, a gente vai ter que esse delta vai ser 9. E como que a gente vai encontrar as raízes da função? O x é sempre o oposto de b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E o que a gente tem que analisar? A gente tem três tipos de delta. Quando o delta é menor que zero, você não vai ter nenhuma raiz dentro do conjunto dos reais que a gente está trabalhando aqui. Se o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes iguais, e se o delta for maior que zero, você tem duas raízes diferentes. Como o delta deu maior que zero, a gente vai ter duas raízes diferentes, tá? Só vou trocar a caneta aqui, que essa daqui está falhando. Vou pegar a outra aqui. Então, o que que vai ser o nosso x? É o oposto de b mais ou menos raiz de delta, que é 9, sobre 2a. O b, a gente sabe que é 7. Então, o oposto de b vai ser menos 7. Mais ou menos a raiz de 9, que a gente sabe que é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Dividido por 2 vezes a, que é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, a gente vai encontrar os valores de x1
e os valores de x2. Os valores de x1 eu vou usar adotando esse valor como mais, e os valores de x2 vou achar adotando esse valor como menos. Então, menos 7 mais 3 dividido por menos 2. Você deve R$ 7,00 e paga 3, você continua devendo 4, dividido por menos 2. Menos 4 dividido por menos 2, menos com menos mais 2. Então, a gente já sabe a primeira raiz, que vai ser o ponto que eu vou chamar de P, onde o x é 2 e o y é 0. Agora, o x2 usando negativo vai ficar menos 7 menos 3 dividido por menos 2. Você deve R$ 7,00 e deve mais R$ 3,00. Você vai ficar devendo R$ 10,00. Então, vai ficar menos 10 dividido por menos 2. Menos com menos mais, 10 dividido por 2, 5. Então, o nosso x2, que eu vou chamar ponto de Q, vai ter para ordenado 5 e 0. Beleza, agora a gente já pode começar a desenhar esse gráfico aqui. Vou fazer aqui o eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, eixo x, abscissas, e o eixo y das ordenadas. Essa nossa função vai cortar o eixo das abscissas no ponto 2 e 0 e 5 e 0. Então, a raiz aqui no 2 e aqui no 5, por exemplo. E ele vai cruzar o eixo das ordenadas no ponto 0 e menos 10. Então, eu vou fazer aqui, vou prolongar para baixo. Vai cruzar o eixo no menos 10, que é o termo independente aqui. Então, vai cruzar aqui no menos 10. Lembrando que eu não estou fazendo com escala, tá? Se você quiser fazer na sua casa com escala, pode ficar à vontade. Então, aqui, como que vai ser a nossa função? O A é negativo, então, com cavidade para baixo. Então, como que fica? Como uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. Então, eu vou desenhar aqui mais ou menos, tá? Aqui. Onde as raízes são 2 e 5 e cruza no menos 10. E aqui a gente vai ter um ponto que a gente chama de vértice, que vai ser o ponto de máximo dessa função. Então, beleza. Agora a gente pode calcular também o vértice dessa função. Como que a gente encontra? Esse vértice eu vou chamar de V, por exemplo. E o que esse vértice é? Esse vértice tem ponto x e y nesse plano que eu desenhei. Então, o x do vértice é sempre menos b sobre 2a, e o y do vértice é sempre menos delta sobre 4a. E a gente já calculou tudo isso, ó. O b é 7, então menos b menos 7, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui vai dar 7 sobre 2. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta a gente calculou aqui em cima é 9, então vai ser menos 9, dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Menos com menos mais, 9 quartos. Então, o x do vértice é composto no paraordenado 7 dividido por 2 e 9 dividido por 4. Agora que a gente já encontrou todos os valores dessa função, a gente vai voltar no exercício e analisar cada alternativa. Então, A intercepta o eixo das abscissas em 5, 0 e menos 5 e 0. A gente sabe que não, porque vai interceptar aqui no ponto 2 e 0 e no ponto 5 e 0. Então, a alternativa A, falsa. Agora B. Seu vértice é no ponto 7 sobre 2 e 9 quartos. A gente fez aqui o x do vértice é 7 sobre 2 e 9 quartos. Então, a alternativa B é correta. Agora, a alternativa C. É uma parábola com cavidade voltada para cima. Como o A dela é negativo, a concavidade dela, que é a boca, é voltada para baixo, tá? Ou você pode decorar também, entender, na verdade, não decorar, que quando o A é negativo, é uma carinha triste da função. Você desenhar os olhos aqui, ó, e a boca, é uma carinha triste da função, beleza? Então, concavidade para baixo, alternativa C, completamente errada. D, o seu eixo de simetria é o eixo das ordenadas.
Isso está errado, por quê? Eixo de simetria é quando, por exemplo, a gente tem uma função assim, ó, x e y, onde, por exemplo, ela vem e corta no zero e vem aqui. É que eu não desenhei muito bem, mas o que isso quer dizer, eixo de simetria? O lado esquerdo do y é igual ao lado direito do y. Nesse caso, não. O lado esquerdo do y não é igual ao lado direito do y. Então, errado também. O E. Intercepta o eixo das ordenadas em R, 0 em x, 10 em y. Não. O ponto que intercepta o eixo das ordenadas é sempre o termo independente, o C. Então, se tivesse certo, seria intercepta o eixo das ordenadas em R, 0 e menos 10, ao invés de 10. Então, o E completamente errado. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa questão. É uma questão extremamente bonita, dá para a gente trabalhar vários conceitos de função quadrática e eu espero estar aqui ajudando vocês a estudarem para o seu vestibular ou um concurso, beleza? Muito obrigado, não esquece de deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Muito obrigado e até amanhã.